Olá, bem-vindos aí ao meu canal. Eu sou André Maurício, professor de desenho e pintura. E para você que está vendo essa pintura aí, esse é o terceiro vídeo de uma série de videoaulas que eu estou trazendo, demonstrando esse passo a passo. Agora chegou a hora da gente partir para a definição. Então, bora para o vídeo. Bom, para o primeiro passo aqui, antes de eu poder dar o acabamento, é utilizar um pincel macio, já que a primeira base eu utilizei um pincel de cerdas mais duras, né, para um preenchimento mais rápido. Agora eu utilizo um pincel macio, né, uma série aqui, um 4-1 da Tigre. Acho que o número é conforme o tamanho aí do que você vai pintar. Se for uma área grande, um pincel grande. Se for uma área pequena, um pincel pequeno. E passe assim, ó, de forma bem suave. Você vê que eu inclino bastante, ó, e pego com o pincel bem solto, bem soltinho, assim, sem pressionar a força, né? Para que fique tudo bem esfumado. Porque já que se trata de uma superfície mais lisa, então eu venho fazendo esse processo. Aí isso também auxilia no mesclar das cores, né? Aí depois por cima disso eu vou começar a mostrar como que vai ser todo o detalhamento. Então aqui eu vou entrar uma parte menor. Então eu mudei para um pincel um pouco menor. Ainda da mesma série, né? Um 4-1, que é o pelo de Marta. É um pincel bem macio. Precisa ser especificamente esse pincel? Não necessariamente. Um pincel que você veja que seja macio e que vai facilitar. Acho que aqui só não daria certo muitos pincéis redondos, né? A não ser que seja, por exemplo, uma área assim muito pequena, aí eu venho com o pincel redondo, esse aqui já é o 4415, para me poder esfumar bem. Esse é o primeiro passo antes de partir para um acabamento, e a gente já percebe a diferença que fica dessa fruta em relação às demais, a qual eu não fiz esse processo de esfumar. É claro que no momento de esfumar eu tenho que tomar cuidado para manter cada cor no seu devido lugar. Se eu puxar muito uma escura para a clara ou a clara para a parte escura, eu vou ter problemas. E na maioria das vezes eu esfumo, busco sempre esfumar no sentido da forma. Por exemplo, se aqui faz esse movimento, eu tenho que buscar pôr o pincel aqui e fazer isso. Também colocando esse... É um esfumado, mas não é só o esfumado, eu já estou ajustando um pouco a forma. Não necessariamente só esfumando. Na parte clara, com pouquíssima força ainda para esfumar bem a base. Às vezes com pinceladas curtas saindo da tela, às vezes com pinceladas mais longas, ó, quando eu encosto, levantando para uma cor não entrar muito dentro da outra. E isso eu faço tanto com essa parte das frutas, também como na parte do fundo, só que eu utilizo um pincel maior, né? Pois se tratar de uma área bem mais ampla. E aí vamos ver como fica. Tirei aqui um cisquinho. Então esse é o processo que se faz antes de dar o acabamento. E na parte azul também não deixaria de ser diferente. Só é preciso assim, o pincel estar bem limpo. Ou então você ter um pincel para cada uma das áreas. Quando for passar no laranja, passa só no laranja, lava o pincel. Depois quando for passar no azul, passa só no azul, lava o pincel novamente. Ou então usa um pincel para cada uma das partes. Eu fiz com o azul mais claro e agora o azul mais escuro, criando, se caso a gente perceber que a tinta não está fluindo muito bem, não está deslizando muito bem, não está fazendo aquela parte de mesclar, eu posso pôr a pontinha do pincel no mídio, só um pouquinho, só umedecer um pouco a ponta do pincel e passar com um pinguinho naquele mídio, que aí desliza melhor, se caso não estiver fluindo muito bem o pincel, né? Então vou fazer isso agora
né, de uma forma mais acelerada, porque agora vocês já sabem como que é a forma que é feita. Em seguida eu volto explicando como a gente vai partir para a aplicação dos detalhes e toda a textura, todo o restante. Bom, e após ter terminado toda essa base, aí eu escolho alguma das partes para começar. Vou começar aqui pela castanha. E aí eu vou colocando os pontos de mais claro. E aí para isso eu trabalho com um pouco mais de tinta, um pequeno impasto nas áreas de mais claras, né? Nas áreas mais luminosas. É interessante eu deixar uma coloração um pouco mais acentuada. E à medida que for vendo alguma necessidade, eu vou ajustando a forma na cor. Por exemplo, aqui ficou grande essa castanha, então eu vou colocar um pouco de vermelho aqui, para cortar a área que ficou maior. Então esses são alguns ajustes que podem ser feitos agora, né? Claro que dá um pouco de dificuldade quando tem esses ajustes, porque a gente tem uma cor por baixo úmida, né? Então quando a gente coloca a cor, ela esfuma com a que está por baixo e vira outra cor. Se isso acontecer, você coloca duas vezes. Coloca uma vez, a cor vai e mancha, e depois você vai e coloca de novo mais um pouco por cima. É claro, respeitando aquela regrinha de colocar mais tinta e menos força, para que não fique muito, para que não misture, né, com a cor da base. E eu vou usar o valor mais escuro, que é o azul com vermelho, é o mesmo da base ali, né, da cor azul, um pouco mais marrom agora. Lembrando, se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, existe um outro vídeo aí, anterior a esse, uma aula anterior, onde eu explico como, né, eu fiz essas escalas e como foi feito o desenho, como foi feito essa base toda esfumada, antes de chegar nesse vídeo, toda uma estrutura, né? E aqui eu posso ir combinando escalas, eu vou pegando essa escala do laranja com a escala desses tons meio cinzentos, meio amarronzados. De repente eu quero uma escala com uma cor um pouco mais amarronzada, um pouco mais laranjada, vamos dizer assim, então eu posso combinar essa com essa. O que é importante é só ficar atento ao valor, ou seja, o grau de claro e escuro. Se eu for misturar esse valor mais escuro, eu quiser ele mais laranja, eu tenho que pegar com esse valor equivalente. Por isso que já é interessante a ordem, né, das escalas, porque aí fica mais escuro. Se eu misturar um valor muito escuro com um valor muito alto, que é o muito claro, acaba que eu, né, destoo um pouquinho, então, né, geralmente é... Mas não tem uma regra, não. Isso depende do lugar, depende do ponto que você trabalha, né? Eu vou fazendo essas manchinhas e utilizando esse pincel aqui redondo. Lá no primeiro vídeo eu também apresento todos os materiais que eu utilizo, todas as cores. E aí o mais claro, um branquinho um pouquinho mais acentuado. Por esse motivo que a gente não colocaria muito branco na base, né? Se eu tivesse colocado branco agora, esse branco não daria separação, né? Ficaria dando aspecto de ser igual. Então, poucas manchinhas. Se for um claro não muito branco, aí eu já ponho o primeiro valor ali do cinza. Então, aos poucos eu vou criando aquela textura, né? Do topo ali daquela castanha. Um pouco aqui escuro também. E já buscando pincelar no sentido da forma. E escurecer bem a borda, porque às vezes no momento que a gente vai esfumar,
né, acabou misturando com o fundo. Então aqui eu vou dar uma definição melhor para o contraste. É mais nesse sentido de ir catando todos os pequenos detalhes que for percebendo, né? E aí eu vou agora passar para um pincel menor ainda. Está utilizando o número 6 da série. Agora eu vou passar a usar o número 2. Lembrando que são pincéis da Conda, a série 4415. Para fazer manchas um pouco menores. Vou clarear aqui com uma cor um pouco mais quente, então eu posso combinar nessa cor, nesse valor mais claro, um pouco de branco. Um pouco de branco não, um pouco de amarelo e laranja. Que desse jeito, eu deixo um pouco mais quente. Porque tem muito, nos cinzas tem muito essa questão da temperatura, né? De algumas partes ser mais frias, ou seja, que tendem, que puxam para o lado do azul, e outras partes mais quentes que puxam para o lado do vermelho ou amarelo ou laranja, né? E aí já define todos esses pequenos detalhes aqui dessa parte da castanha, né? Se caso o brilho ficar muito acentuado, a gente pode dar uma leve esfumada nele. E uma coisa bacana de se trabalhar aí, que eu venho falado nos últimos vídeos, é de colocar um pouco de um brilho de uma cor fria. Então eu coloco esse branco, sujo ele aqui com um cinza lateral a ele, porque esse cinza já é um cinza mais frio, ou seja, tem mais azul nele. E eu coloco no centro dessa cor algumas pinceladas dessa coloração aqui. Um pouco mais cinza. Então aí já está, né, basicamente finalizando, basicamente eu deixo pronto aí essa etapa da castanha. Agora aconteceu um pequeno probleminha aqui, ó. Quando eu fiz a castanha, ela ficou muito acentuada. O final dela confunda, isso não dá um aspecto arredondado. Então tem que pegar um valor intermediário e passar aqui no meio, a fim de quebrar, né, eliminar esse contraste mais acentuado, né? Mas isso é bem discreto, eu passo só no meio das duas cores para tirar um pouco essa força, essa divisão bem nítida, bem acentuada entre essas duas cores. Isso causa bastante naturalidade. Bom, nas outras castanhas vai ser exatamente da mesma forma de se fazer. O que vai mudar vai ser só o tamanho e o formato. Então eu vou usar aquele método um pouco acelerado, porque é o mesmo ensinamento, né? Para não ficar algo redundante demais, né? Muito repetitivo. E para o vídeo não ficar, para a aula não ficar tão extensa, né? E agora eu avanço para a parte da parte do caju mesmo, a parte laranja, para também dar esses acabamentos. Primeiro passo, eu já vou começar acentuando o brilho logo de cara, né? Eu ponho esse brilho, interessante observar que esse brilho fica legal porque a base tá bem homogênea, né? E outra, a base não está completamente a cor escura, já tinha um branquinho ali por baixo que foi esfumado. Aí eu esfumo, vou colocando esse branco, esfumando bem as bordas, né? O brilho necessário, para isso estou usando um pincel redondo um pouquinho maior. E aí esse branco fica bem intenso. Aí eu também vou fazer da mesma forma que sempre, né? Colocar uma sujeirinha de azul no branco para ficar um branco frio, ligeiramente mais frio, né? Que é um branco de cor complementar. E aí eu coloco esse impasto, né?
pelota de tinta, vamos dizer assim, na pintura, deixando um pouco mais de forma empastada sem esfumar muito, né? Agora eu já entro um pouco mais na parte do amarelo, né? Tô limpando bem o pincel aqui no pano. Quando eu limpo o pincel, eu molho o pincel no mídio e tiro o excesso só, né? Eu não chego a lavar o pincel agora, até porque eu gosto de ir limpando o pincel no óleo porque ele mantém as cerdas bem agrupadas, né? Um pouquinho do amarelo. Agora é importante a pincelada, né? Ela tem que ser colocada e saída da tela, né? Eu não vou esfregar, eu vou sempre colocando e levantando o pincel, para que fique claro naquele lugar que eu encoste a cor e para onde eu puxo ele não vai ficar tão claro assim e vai mesclando na outra cor. Aos poucos eu vou criando essa característica, né? É branco, só um pingo de, de amarelo, né? E um pouquinho também de laranja. Se eu colocar branco demais é perigoso, né? Porque pode empalidecer, então vai sempre com muita cautela no branco. E vem marcando alguns pontos, ó, de mais claros, também na parte mais do meio aqui, né? Como tem algumas partes que são ligeiramente rosadas, eu vou colocar um pouco de vermelho e branco. No, nos meus vermelho aqui, cádmio, no próprio laranja, eu coloco um pouquinho de branco, a cor fica esse tom meio salmão, né? Eu venho pondo com pinceladas muito curtas, né? Encostando e saindo para mim não ter sempre aquela cautela de não avançar aonde não devo, né? Bem aqui nessa parte tem um brilho um pouco mais acentuado. Eu vou esfumando e aqui eu sigo aquele esquema de esfumar sempre no sentido da forma, né? Então, vou pegar aqui de baixo e subir um pouco. De cima para baixo também. Eu vou clarear um pouco mais, tá mais branco ainda, com vermelho também. Pingo de azul, porque aqui é um brilho meio pálido, né? Na verdade é uma luz refletida aqui que não é um branco tão intenso. Então eu faço essas manchinhas sem escurecer demais. Sem escurecer demais não, né? Sem clarear demais. Na verdade é porque eu estou pensando aqui, eu estava pensando na outra parte que é equivalente às manchas, né? Os pingos que tem para dar mais naturalidade a para o caju, que são pingos de cores. Ó. Vou usar aqueles tons um pouco marronzados, aqui ficou escuro demais, então vou colocar aqui. Ó. Porque aqui nessa área são pingos mais escuros, né? Porque está mais próximo da sombra. Nessa área mais iluminada já são manchas, pintinhas, né? Mais claras. Por isso que o pincel redondo é ideal. Vou movimentar só a pontinha dos dedos e eu consigo marcar bem essas pequenas manchas, né, que tem. E aí ela vai criando essa textura. Também poucas manchinhas, né, só para não ficar um aspecto muito liso. E aqui mais algumas manchinhas também. Eu preciso tomar cuidado porque se eu escurecer demais, fica complicado de clarear, né? E é bacana eu preciso fazer essas manchas aqui enquanto está um pouco úmido, mesmo a base, porque eu consigo colocar a cor e dar uma pequena esfumadinha. Ela não fica muito superficial, na verdade ela se mistura
um pouco com as bases, né? Com a cor base que está lá por baixo. Um pouco de laranja, um laranja um pouquinho mais escuro, só um pouco, e um laranja um pouco mais claro. Aí eu coloco mais amarelo. E assim, praticamente não dá muitas diferenças, né? Para uma área maior, uma área um pouco maior, eu vou pegar um pincel aqui macio, um pincel já chato, né? Porque eu tenho uma partezinha um pouquinho maior, eu quero descer um pouco esse amarelo. Então eu encosto, quando eu estiver chegando, eu vou levantando o pincel. Para fazer uma boa transição aqui, né? Então é bastante amarelo nessa parte, encostando e dando essa levantada, né? E aí algumas manchinhas um pouco mais claras, né? Nessa parte eu destaco um pouco, separo um pouco a parte da fruta da parte da castanha, né? A polpa da castanha. E com isso eu vou dando maior naturalidade, dando o acabamento necessário, né? Nessa parte mais à direita já não está tão assim pro amarelo, já coloco um pouco mais de vermelho também, com branco, para criar essa diferença. Aos poucos já vai aparecendo, se for preciso eu vou aqui acentuando um pouco mais. Tipo, escurecer é como salgar uma comida, né? Eu dou esse exemplo geralmente no ateliê aqui com os alunos. Se eu colocar muito sal, é bem complicado de tirar, né? Então eu venho escurecendo aos poucos, à medida que for tendo a necessidade. Aqui também já vi que posso clarear um pouco mais, né? E aquela luz ali, agora eu já posso usar o azul, um pouquinho de branco, né? Para acentuar um pouco mais aqui, ó. Eu aproveito que está molhado, né? Encosto e dou uma leve esfumada, né? Esse azul para para as demais cores. E aqui também. Algumas pinceladas que a luz bateu no tecido e voltou, né? Refletiu aqui no caju. Caso precisar de ajustar, eu vou do lado de fora apertando um pouco. Então esse é o acabamento que é feito. Se for uma área maior, lembra de pôr um pincel um pouco maior, se for para esfumar mais, né, para manchar um pouco mais. Então aqui eu quero uma mancha um pouco mais laranja. Um pouco mais laranja, assim, com branco, né? Um pouco menos laranja, vamos dizer assim. Então eu dou uma passada de leve aqui também e aqui também. Com isso eu já crio esse aspecto assim de pequenas variações, né, da cor. Aqui nessa lateral um pouco mais laranja também. Bom, já está aí praticamente finalizado. Eu vou acentuar um pouco as sombras. Nessa área aqui onde tem vamos dizer assim, a virada, né? Eu escureço um pouco mais, né? A mesma cor da sombra, né? O azul da Prússia aqui, né? Com um pouquinho de vermelho cário. É importante o esfumar, né? Para não avançar muito. Eu vou até trocar de pincel, porque aqui é uma área pequena, não posso me dar o luxo de subir muito esse escuro, descer muito claro. Então eu vou com o pincel sujo da cor do lado de cima, para esfumar para que esse escuro não vá aonde não deve ir, não suba, né? Vamos dizer assim. Então tá aí, praticamente aí, já finalizando todos esses detalhes.
E aí, se eu voltar com o pincel menorzinho, para fazer manchinhas menores ainda. Tipo os pinguinhos, né? Eu vou só colocar, porque eu fiz com os pincéis maiores. E eu venho com aquele pincel bem pequeno a fim de fazer essas manchinhas menores e dar mais veracidade também para a pintura, né? Dá mais naturalidade. Isso. Agora, como o processo dos outros também é a mesma coisa, e mais uma vez eu faço esse processo de deixar assim um pouco acelerado o vídeo, só mais para visualizar, né? Pois a explicação vai ser exatamente a mesma. Que aí logo em seguida eu já venho apresentando como que a gente vai fazer alguns retoques aqui no tecido para criar um pouco mais alguns detalhes que precisam ainda. Então vamos para aquela aceleradinha para trabalhar nesses outros dois caju que tem aí. Bom, após terminada essa parte da textura da polpa, fica castanha, resta somente alguns retoques aqui na parte da sombra. Então vou usar esse mais escuro, às vezes para delinear melhor alguns formatos de sombra que às vezes foram muito esfumados, né? Aí na primeira base. Na primeira, quando esfuma, né? Às vezes perde um pouco o limite. E é até bom não ter limite, né? Mas algumas partes essa cor deve ser um pouco mais acentuada mesmo, a diferença dessa sombra, né? E às vezes alguns lugares a gente aumenta um pouco a área de escuro, intensifica, né, para deixar mais escuro, então é mais nesse sentido assim, de dar esses pequenos retoques de acabamento. No mais é isso, eu não vou buscar caprichar muito aqui na parte do tecido, não vou definir muitos detalhes, porque o foco é mais nas frutas, essa textura que o tecido apresenta e todos esses detalhes de fundo eu também não mexo nada, é só mesmo para acentuar um pouco essa parte da luz e às vezes dá um pouco de movimento no tecido claro. Igual aqui no tecido claro vai ter alguns pontos de mais claro em alguma área ou outra, então vou pôr um pouco mais de branco, próximo de puro, e dar umas pinceladas que dessa forma eu crio uma ideia de um pequeno movimento, né, no tecido e ele não fica tão plano, tanto de um dos lados quanto do outro também. Algumas pinceladas só, que ele tem esse claro pelo fato do tecido ser ondulado, então já vou ondular aqui também, ou seja, passar um movimento arredondado e passar um filetinho claro aqui embaixo também, meio que de fora a fora, a fim de criar um clarinho. Aí eu passo esse filetinho claro, é uma linha, né? E vem dando uma pequena esfumada nela para baixo e para cima, para não ficar tão demarcado assim. No mais é isso, te agradeço aí por ter acompanhado até o final de mais um vídeo, espero que tenha gostado, dê suas opiniões aí do que você achou do vídeo, o que você viu que foi novidade para você, que você não conhecia ainda, ou de repente, né, alguma sugestão também, alguma crítica, a gente está aberto aqui a todas as suas opiniões para que a gente possa crescer junto com você aí também. Mais uma vez, muito obrigado e até o próximo vídeo, aí a gente se vê em breve.